Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma das nossas leituras comentadas. Estamos lendo e comentando a obra Em Busca da Nova Consciência. E, na medida do possível, aquilo que a nossa estatura moral, espiritual e intelectual permite, nós comentamos essa leitura. Terminamos na leitura passada o segundo capítulo e hoje nós então iniciamos o terceiro capítulo e sempre antes dos capítulos há um texto. O primeiro e o segundo nós tivemos poemas e agora nós temos uma pergunta que foi feita a Krishnamurti. E ele, então, responde essa pergunta. O título do texto é sobre a trivialidade. A pergunta é a seguinte: como o, com o que a mente deveria se ocupar? Com o que a mente deveria se ocupar? Resposta: eis um exemplo muito bom de como se faz surgir o conflito. O conflito entre o que deveria ser e o que é. Primeiro, estabelecemos o que deveria ser o ideal e depois tentamos viver de acordo com esse ideal. Dizemos que a mente deveria ocupar-se com as coisas nobres, com a bondade, com o amor. Isso é o ideal, a crença, o que deveria ser. E tentamos viver em conformidade com isso. Coloca-se em movimento o conflito entre a projeção do que deveria ser a realidade, o que é, e através desse conflito esperamos transformar-nos. Mas o que é importante e o que deveria ser, perdão, mas o que é importante, o que deveria ser ou o que é? Com o que se ocupa a nossa mente em realidade? Com trivialidades, não é assim? Com a nossa aparência pessoal, a ganância, a inveja, a murmuração. Não se trata, pois, de saber com o que a mente deveria se ocupar, mas isso pode ser. Mas isso pode a mente libertar-se das trivialidades? Conhecemos as nossas próprias trivialidades. Conversa incessante, preocupação e assim por diante. E isso pode ser transformado? Esse é o problema, não é? Perguntar com o que a mente deveria se ocupar não é outra coisa que senão falta de maturidade. Ora, dando-me conta de que a mente é trivial e que se ocupa com trivialidades, pode ela libertar-se dessa condição? Será que a mente não é trivial por sua própria natureza? O que é a mente e o resultado da memória? De como sobreviver, não só física, mas psicologicamente, através do desenvolvimento de certas qualidades e virtudes, de reafirmação de si mesma em suas próprias atividades. E o que se pode fazer para libertar de sua própria banalidade? Pode-se fazer alguma coisa? Pode a mente, que é ativa, que é a atividade egocêntrica, libertar-se dessa atividade? É óbvio que não pode. Qualquer coisa que se faça continua a ser trivial. Pode especular sobre Deus, pode conceber sistemas políticos, mas a sua mudança continua a ser a lembrança, de lembrança em lembrança, continua amarrada pela própria limitação. E pode a mente acabar com essa limitação? Ou essa limitação desaparece quando a mente está serena, quando não está ativa, quando reconhece as próprias trivialidades, por maiores que as tenha imaginado. Quando a mente, tendo visto as suas trivialidades, se dá plena conta delas
e por isso silencia realmente. Só então existe uma possibilidade de essas trivialidades desaparecerem. Mas enquanto você perguntar com o que a mente deveria se ocupar, ela estará ocupada com trivialidades, seja a construção de uma igreja, a dedicação à oração ou a visita a um santuário. Você tem que compreendê-la. A mente tem que reconhecer as suas próprias atividades. E no processo desse reconhecimento, na alerta percepção das trivialidades, que, consciente ou inconscientemente, ela tem apoiado, a mente silencia. Nessa quietude existe esse estado criador, e esse é o fator que traz a transformação. Krishnamurti é um trecho de a simplicidade, a superficialidade e a trivialidade. Talvez essa é uma obra que a gente pudesse estudar depois de estudar essa uma que estamos estudando. Veja bem, ele fala aqui da ilusão com o qual nos ocupamos durante nossa vida. Nós somos enredados pelas teias, da ilusão e nos ocupamos disso o tempo todo. Como ele diz, só o fato de nos preocuparmos com o que a mente deveria se ocupar já é em si uma trivialidade. Então, quanto mais nós nos afastamos dessas preocupações e apenas olhamos para nós mesmos e tentamos conhecer e reconhecer as atividades da mente, que normalmente são triviais, se ocupa da ilusão da existência, quanto mais nós nos ocuparmos do conhecimento e do reconhecimento dessas atividades, mais, então, essa mente se silenciará, essa mente será silenciada. Só então a gente encontrará, de fato, um ponto de apoio. O capítulo 3, então, é intitulado Conflitos e Contradições. Nós temos uma pequena epígrafe, um pequeno textozinho que antecede o texto do capítulo. Vamos lê-lo. Precisamos trazer luz à escuridão. Na luz, consciente e subconsciente se fundem e formam a nova unidade, aberta, transparente e invulnerável. Então, contemplaremos a pedra filosofal. Aí está o laboratório alquímico de todas as épocas. É nesse laboratório que se encontra o material de construção do novo homem. O que seria essa pedra filosofal? Essa pedra que tem esse poder de transmutar, seria a filosofia? Seria a nova consciência? Seria o autoconhecimento? Essa pedra filosofal capaz de transmutar a nossa natureza humana em natureza divina, ou seja, transformar esse nosso veículo que expressa a ilusão da manifestação, a ilusão da existência, na verdadeira expressão de sua real natureza, a natureza divina. O objetivo dos próximos capítulos resume-se nas palavras de Krishnamurti, as quais podemos traduzir da seguinte maneira: o ser humano vive uma vida contraditória, projeta uma coisa, sente outra e realiza outra totalmente diferente. Essa vida de contradições, explicada por Krishnamurti como o conflito entre o que deveria ser e o que é, faz o ser humano andar em círculos, aprisionados em suas próprias projeções da realidade. Nesse pequeno capítulo, propomos que o leitor faça as seguintes reflexões. Antes da gente passar, então, para essas proposições, veja bem como que é a nossa existência. Nós nos ocupamos de ilusões da manifestação, nós buscamos o real sentido da vida fora daquilo que realmente somos,
projetamos exterioridades o tempo todo e buscamos, então, nos realizar nessas exterioridades. Nesse processo, a gente acaba internalizando muitos pensamentos que não são nossos, são empréstimos, né? Nós emprestamos pensamentos, nós emprestamos comportamentos, nós emprestamos atitudes, nós emprestamos, inclusive, aquilo que nós vamos achar que é a nossa identidade, né? Dentro de um sistema religioso, por exemplo, nós vamos emprestar uma identidade, né? Nós vamos emprestar tudo isso que eu acabei de, de afirmar anteriormente, de enumerar anteriormente. Né? Nesse sentido, então, nós vamos ter aí um monte de contradições, porque esse sistema religioso, esse sistema moral, esse sistema social que a gente se insere, vai dizer que nós devemos ser dessa ou daquela maneira. Aí nós vamos pensar que devemos ser dessa ou daquela maneira, nós vamos então desejar ser dessa ou daquela maneira, mas o, a real manifestação vai estar longe disso. Né? O pensamento girará em torno de algo, o sentimento será outro em relação a tudo isso. Normalmente, nós não conseguimos realizar esse pensamento, e aí surge um sentimento de frustração em torno disso, e a ação vai ser totalmente diferente. Então, nós estamos constantemente pensando uma coisa, sentindo outra e fazendo outra totalmente diferente. Né? A gente, normalmente, faz aquilo que está longe do que nós gostaríamos de fazer, distante do nosso plano, distante daquilo que a gente planeja, que a gente gostaria de fato de fazer. Projeto uma realidade aparente em minha vida e vivo outra totalmente diferente. Percebo que sempre projeto minha felicidade e bem-estar no exterior, em pessoas ou situações. E isso muitas vezes entra em conflito com o que realmente vivo. Gostaria de mudar a minha vida de modo a resolver as aparentes contradições e harmonizar aquilo que deveria ser com o que de fato é. Percebo a agitação constante de meus pensamentos, sentimentos e desejos, que me levam de um lado para o outro, como um barco à mercê da tempestade. Essas três questões, elas são muito impactantes quando nós nos detemos a reflexão sobre elas. A primeira, percebo que sempre projeto minha felicidade e bem-estar no exterior. Isso é o que mais fazemos. Né? Quando a gente está aí adolescente, terminando o ensino médio, que a gente já está vislumbrando o futuro, talvez já trabalhe, já ganhe o seu salário, a gente começa a projetar uma felicidade, né? Quando eu fizer uma faculdade, eu vou melhorar, eu vou ter uma profissão, vou para o mercado de trabalho, vou ter um emprego melhor, um salário maior, eu vou ter uma casa, então eu vou ser feliz, eu vou ter um carro, eu vou ser feliz, eu vou poder casar, eu vou ser feliz. Né? Veja que a gente está sempre movendo o nosso projeto de felicidade, né, o ser feliz, sempre em ter e possuir e não no ser de fato. Né? Eu mobilizo projetos para o exterior sempre. É quando eu me formar, eu ter uma casa, eu vou ser feliz, ter um carro, eu vou ser feliz, ou seja, satisfazer as necessidades pequenas da manifestação
Aí eu vou ser feliz. Tá? Ou quando eu me casar, né? Quando eu encontrar a pessoa perfeita, eu vou ser feliz. Né? Quando essa felicidade ela deve ser buscada no próprio interior, né? Por meio da realização das virtudes, por meio da realização daquilo que é atemporal, daquilo que não vai se desfazer. Se eu projeto a felicidade num bom emprego, eu chego lá, né? Eu devo, então, morrer, porque eu já realizei a minha vida, eu já realizei o sentido da minha vida. Né? Porque se eu permanecer nesse emprego, eu corro o risco de me decepcionar com ele por algum motivo, isso é passível de acontecer, ou eu ser demitido, né? Ou perder esse emprego. E aí, se você projetou a sua felicidade, né, nisso, é óbvio que essa felicidade não vai se efetivar. Afinal de contas, a felicidade ela é um estado de espírito permanente. Ela não é uma situação de alegria, uma situação de gozo temporário. A mesma coisa pode acontecer em relação a um casamento, um relacionamento, a constituição de uma família. Né? Lembra que um relacionamento ele é de caráter temporário, ele não dura, ele não é atemporal, não é eterno. Né? Uma família é temporal, não é eterna, não é atemporal. Né? Uma hora, essa família vai se desfazer, né? Seja por uma separação, né? Seja pela morte de um ente querido, de um membro dessa família. Então, essas famílias que são constituídas, elas vão se desfazendo ao longo do tempo. E aí, se eu projeto a minha felicidade nisso, é óbvio que isso, essa felicidade, ela não, de fato, não vai se efetivar, porque a felicidade ela é atemporal. A felicidade ela é um estado de espírito permanente. Eu gostaria de mudar a minha vida de modo a resolver aparentes contradições e harmonizar aquilo que deveria ser como de fato é. Ou seja, eu devo me preocupar em olhar para mim e me conhecer e me reconhecer, né? Não tentar varrer o meu lixo para debaixo do tapete, mas conhecer, organizar isso e tentar alinhar, me alinhar, me harmonizar exatamente como eu sou e não como eu deveria ser. Como que isso acontece? Bom, olha só, eu sei que eu tenho aqui um corpo físico e esse corpo físico ele tem uma natureza que é compartilhada com os minerais que tende à resistência e à inércia. Tá? A resistência e a inércia não é boa e nem ruim, depende de como isso vai me dominar ou como eu vou dominar isso. Então, ou isso tem domínio sobre mim, ou eu tenho domínio sobre. Né? Percebe que não é bom e nem ruim. Então, se eu tenho um corpo físico, um energético, um emocional, um mental, eu devo, então, olhar para isso, perceber que o meu mental pensa uma coisa, o meu emocional já sente outra diferente disso, o meu energético já mobiliza força para agir diferentemente, e a ação, de fato, no plano físico ainda é mais diferente do que tudo isso. Então, como olhar para tudo isso? Como alinhar? Como harmonizar tudo isso? Existem frações nossas mais sutis, mais elevadas, vamos dizer assim, que isso, né? E a vontade é o topo dessa pirâmide, é o topo disso tudo, é o que é mais de elevado. Isso só vai chegar no plano físico se tudo isso estiver alinhadinho. Então, enquanto não tiver, não, de fato, essa vontade não chegará e não se realizará no plano físico. Então, será que eu penso em harmonizar minhas próprias contradições, harmonizar esses meus corpos, alinhar para que, então, eu consiga resolver
né? Esses meus conflitos internos, perceber que a minha mente se perde em trivialidades e dessa maneira não consigo silenciar interiormente, isso é algo que não basta apenas nós nos preocuparmos em reconhecer, né? O simples reconhecimento disso, sem ação, nada adiantará, né? A nossa mente devaga muito. Basta você fechar os olhos, né? E às vezes, nem isso, às vezes de olhos abertos mesmo, a gente começa a penetrar no mundo dos nossos devaneios. Será que é possível resolver tudo isso? Será que a gente consegue colocar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos em repouso? Ou será que eles serão sempre turbulentos? Para responder essas e outras perguntas, é preciso utilizar ferramentas interiores e buscar dentro de si mesmo a compreensão do que deve ser feito para que uma verdadeira mudança aconteça em nossas vidas. A chave para a mudança encontra-se dentro de nós. Para perceber essa chave e saber usá-la, é preciso aprender a silenciar. Silenciar os pensamentos, sentimentos e os desejos para perceber a voz sutil de uma realidade totalmente nova que está ao nosso alcance. Não basta apenas, como eu disse anteriormente, reconhecer que os meus pensamentos se perdem facilmente em banalidades, em tentar organizar o meu dia de forma que eu sobressaia aos demais, eu, em detrimento ao todo, sobressaia. Eu tenha benefícios sobre os outros, eu me beneficie sobre os outros, em detrimento aos outros. É preciso mais que isso. É preciso que eu busque, então, uma forma de silenciar esse pensamento, silenciar esse desejo que quer o meu bem próprio. É preciso que eu aprenda a silenciar esse pensamento. Como que eu faço isso? Olhando para fora é impossível. A resposta está dentro de mim. Tá? Mas não adianta fazer isso, sondar os seus pensamentos com ar de juiz. Não adianta estabelecer julgamento. Esse pensamento é bom? Esse pensamento é ruim? Não, apenas sonde, apenas observe. Aos poucos, com a observação, a gente vai entender o porquê esses pensamentos surgem e a gente vai perceber que eles são cíclicos, né? Que eles vão e vêm o tempo todo. A gente vai notar que eles são frequentes. Com o tempo, observando, sem ser o seu próprio juiz, você vai compreender o porquê eles acontecem. Aonde está o fator que o gera e o fator que o alimenta. A partir daí, então, é possível você encontrar uma maneira de mudar isso, silenciando. Então, como o texto diz, é dentro de nós. A ferramenta está dentro de nós, a chave está dentro de nós. Então, não adianta eu buscar fora da minha realidade. Não adianta eu buscar no outro, na relação que eu estabeleço com os demais, porque está dentro de mim, está no meu interior. O que esta obra possa auxiliar o leitor a encontrar esse silêncio interior e perceber o que precisa ser transformado,
o que precisa ser demolido e construído, dissolvido e reagrupado, ou, nas palavras dos antigos alquimistas, realizar o solve et coagula, o dissolver e coagular. O processo de dissolução consiste em colocar solvente em algo, visando sua dispersão, decomposição ou desagregação. Solucionar um problema consistiria, assim, em colocar um solvente nesse problema para dissolvê-lo, ou, como se diz, resolvê-lo. Já o processo de coagulação consiste em colocar um agente coagulador em algo, visando a aglutinação de sua estrutura. E qual seria o agente de dissolução e coagulação a ser usado em nossas vidas? Esse é o segredo dos alquimistas modernos. O agente solvente ou coagulador a ser utilizado é a consciência transformada por uma força que já se encontra em nós. Isso exige um mergulho interior em direção ao verdadeiro silêncio. É preciso evitar os pensamentos e as conversas sem sentido, a problemática de nosso dia a dia, a agitação que conhecemos tão bem. Veja bem que o texto começa a dar para a gente alguns caminhos para que essa transformação de fato aconteça. Né? Olha o que ele diz. Isso exige um mergulho interior em direção ao verdadeiro silêncio. É preciso evitar pensamentos e conversas sem sentido. Né? Nós temos, hoje, com a tecnologia hiperdesenvolvida, né, muitos, mas muitos motivos para continuar na agitação dos sentimentos, dos desejos, dos pensamentos. Né? Quando se lança um novo modelo de celular, um novo modelo de iPhone, o desejo de consumi-lo já está plantado em nós, já existe, já cresceu, já brotou. Por quê? Porque a mídia já se ocupou de criar em nós, por meio de propagandas, o desejo. Já implantou em nós o pensamento, já plantou a sementinha. E aí o nosso pensamento, que é circulante, criou o desejo, imprimiu nele um sentimento, colocou energia em nós para que a gente, então, usufrua disso. Se eu estou utilizando algo físico como exemplo, mas o problema do pensamento sem sentido, que não nos eleva, que não contribui para a nossa harmonia, para o alinhamento dos nossos corpos, vai se materializar em conversas que não contribuem para esse processo transformador da nossa consciência. Né? Então, a gente se mete, e aí eu me incluo nisso. Né? Nós estamos aqui num processo de tentar encontrar as nossas chaves. Né? Não sou mestre, eu estou querendo encontrar um. Né? Eu estou buscando um, estou tentando reconhecer meu mestre interior. Né? Então, a gente se envolve em conversas diuturnamente que vai alimentar, que vão alimentar sempre essa nossa desarmonia, essa nossa agitação. Então, quando a gente começa a evitar isso, a gente começa, então, silenciar, começa, então, a expandir a nossa consciência e ela vai se transformar aos poucos. A TV, né, tem pessoas que não saem de casa, não tomam o seu café da manhã se não estiver ali olhando aquele jornalzinho que se torcer escorre sangue. Né? Isso contribui muito para a agitação do pensamento, para a conversa sem sentido, que vai contribuir para a desarmonia do nosso pensamento, do nosso desejo, da nossa emoção, da nossa reação. Né?
Veja bem, tem gente que fala para mim, porque eu não tenho TV já faz bastante tempo, né? Desde 2020 que eu não tenho TV, já vai para 4 anos. Ai, mas você não sente falta? Você não fica desatualizado? Desatualizado em relação a quê? As notícias que fomentam a agitação interior, que fomentam a preocupação interior, a desarmonia interior, eu não preciso disso. Definitivamente, o meu pensamento hoje não se ocupa, não vou dizer para vocês que eu já esteja num estágio de estar harmonizado interiormente, de ter pensamento, de ter sentimento, de ter é, ação alinhadas. Não, eu estou buscando isso. Mas definitivamente eu não me perco, os meus pensamentos não se perdem nas ideologias que são impressas nos fatos cotidianos que são abordados na TV, certo? Então, veja bem, há inúmeras coisas que acontecem no nosso dia a dia que nós alimentamos e provocam, tá? A nossa constante desarmonia, a nossa constante agitação. A nossa vida é caótica porque nós buscamos o caos. E aí nós temos à nossa disposição todos os meios que facilitam, né? A TV na parede, o laptop na nossa mesa, o celular na nossa mão, né? A nossa língua que não para e, né, aquelas coisas ainda mais débeis, mais fúteis, né, do reparar, do comentar o outro. Nós nos prendemos muito nisso. E isso, obviamente, ao invés de deixar espaço para a nossa consciência se transformar e assim nós reconhecermos a nossa verdadeira natureza e deixar que essa verdadeira natureza, por meio dessa consciência transformada, trabalhe em nós, nós ocupamos todo o nosso tempo em pensar, em desejar, em sentir e em reagir e agir. E aqui a gente já comentou, já, que durante a leitura dos próximos capítulos possamos vivenciar a verdadeira quietude e experimentar o que está descrito nas palavras de Krishnamurti. Nessa quietude existe um estado criador. E esse é o fator que traz uma transformação. Então, com isso, a gente encerra o capítulo 3. Veja que ele é bem pequeno, né? É bem conciso, mas ele é muito provocador. Né? E ele nos confronta, sim. Até que ponto nós queremos, de fato, responder as perguntas que nos foi colocada no início do capítulo? Né? São uma, duas, três, quatro, são 5 perguntas. A primeira, sobre a realidade que a gente projeta, essa realidade aparente, que parece ser uma realidade, mas de fato não é, é uma ilusão. Será que eu me preocupo, né, em projetar isso para o exterior, né, uma coisa que eu realmente sou ou que eu gostaria de ser?
Meu pensamento, o meu desejo, o meu sentimento, a minha reação, a minha ação gira em torno de uma projeção, de uma expressão do que eu sou ou do que eu gostaria de ser. A felicidade e o bem-estar que eu procuro, ela vem do interior, do meu interior, ela vem de coisas atemporais, ela vem da prática da bondade, da generosidade, da fraternidade, da justiça, ou eu projeto tudo para o exterior, tudo para aquilo que se dissolve no tempo, com o tempo. E isso me traz conflito, me traz sofrimento. Eu realmente gostaria de mudar a minha vida, de resolver contradições, de harmonizar pensamentos, sentimentos, desejos, emoções, energias, ações, reações, ou eu simplesmente alimento esse caos que é tudo isso em mim. Eu consigo olhar para o meu interior e ver que constantemente eu estou perdido na projeção de banalidades, eu consigo reconhecer que eu me perco num mundo ilusório, que eu estou sempre ocupado de coisas que não me conduzem para uma elevação, que não são fator de soma para aquilo que eu sou em essência, para a minha realidade, para a minha natureza divina. A agitação dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus desejos, é que conduzem a minha vida ao invés de eu conduzir isso. Ou seja, eu estou numa carruagem e ao invés de eu conduzir essa carruagem, eu deixo que os cavalos levem essa carruagem para onde eles quiserem ir, né? Fazendo aqui uma alegoria, né? Cada um desses cavalos toma uma direção, né? O pensamento vai para um lado, o desejo vai para outro, a emoção toma sentido totalmente oposto. E a ação, então, puxa tudo isso para trás. Será que eu consigo perceber isso? Será que eu consigo reconhecer que tudo isso em mim está dessa forma, está um caos? Será que eu consigo perceber que há uma necessidade de harmonização, de um alinhamento de tudo isso? É para isso que esse capítulo está chamando a nossa atenção, certo? Não é fora de mim. Eu estou pensando muito sobre os últimos acontecimentos no mundo, né? E eu olho para a televisão, eu vejo a notícia da guerra, inocentes morrendo, e aí eu começo a me entristecer com isso, eu começo a me perturbar com isso. Será que essa perturbação, essa agitação contribui de alguma forma para que haja transformação interior em mim? Ou ela vai me manter nesse ciclo interminável de agitação, de desarmonia e de sofrimento? Então, fica para a gente, né, essas perguntas
E fica para a gente também o chamado para que a gente se volte para o nosso próprio interior. Porque o ferramental para compreender essa agitação, essa desarmonia, essa preocupação que vai, obviamente, causar-nos sofrimento, ferramental para compreender, para lidar com tudo isso, está dentro de nós. Não há outra forma de nós compreendermos, reconhecermos e começar, então, a partir desse reconhecimento, dessa compreensão, o processo de transformar a consciência. Essa consciência transformada que abrirá a porta, né, será então a chave para que a porta seja aberta para que a natureza divina assuma o controle da nossa carruagem. Era isso que eu tinha para comentar, para falar hoje. Alguns de vocês, os que estão aqui comigo, já sabem que hoje não foi um dia muito fácil, eu acordei com muitas dores, enfim, uma situação bastante complicadinha aqui no meu dia a dia de paciente com artrite reumatoide. Quem assistir depois ao vídeo vai ficar sabendo por causa desse relato meu. Eu pensei que não daria conta ou que seria um pouco menos produtiva a leitura de hoje, mas mesmo assim resolvi fazer porque é preciso que a gente mantenha a chama acesa, né? O Caibalion chama nos a atenção, né? De manter essa chama acesa. E esse ano eu quero fazer bem mais esse exercício do que fiz o ano passado. Né? Então, se a gente quer, de fato, transformar a nossa consciência para acessar o domínio da natureza divina em nós, é necessário que a gente constantemente exercite essa reflexão, tá? Então, por isso eu decidi fazer. Pensei que não ia ser tão produtivo, mas agora, chegando ao final já da nossa conversa, penso que foi muito produtivo, sim. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, por gentileza, queira colocar. Se não, a gente encerra por aqui a nossa conversa. Rick? Hoje, para mim, vai ser só reflexão mesmo, falei, não tenho nada a contribuir, só vou refletir mesmo, porque a aula foi bem profunda. Eu acho que Certo. eu também já estou contemplado. Então, a gente fica por aqui. Agradeço a vocês que estiveram aqui com a gente e a todos que vierem a assistir o nosso vídeo e, aqueles que acompanham, né, as nossas conversas aqui. Só uma última questão para quem acompanha os nossos vídeos no canal Gefil Licor de Pequi. Nós continuaremos com essa leitura comentada, a leitura comentada da obra O Efeito Saussure, que é uma obra acadêmica, linguística. Nós descontinuaremos e continuaremos com alguns outros vídeos para falar de linguística, de escrita de sinais, de pesquisa linguística nesse canal. Mas a leitura O Efeito Saussure será descontinuada porque o nosso grupo de pesquisa volta a se reunir a partir de março presencialmente, né? Então não há como mais a gente fazer a leitura comentada da forma como vínhamos fazendo. E para quem acompanha os nossos vídeos no canal Axé de Boa, nosso conteúdo vai mudar um pouquinho o caráter, né? Nós vamos continuar com os conteúdos. Leitura comentada serão sempre leituras filosóficas que nos ajude
a olhar para nós, a nos reconhecer, né? Então, autoconhecimento, introdução ao autoconhecimento, leitura comentada, leituras filosóficas continuarão a fazer parte do nosso conteúdo no canal. Os conteúdos de cunho mais religioso serão descontinuados, tá? O que já está publicado continuará no canal, a gente não vai excluir, ficará lá para consulta, mas a partir de agora a gente vai centrar muito mais as nossas produções, vamos dizer assim, naquilo que possa contribuir para esse desenvolvimento espiritual a partir do autoconhecimento. É isso. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. A gente volta na próxima semana ou daqui a 15 dias com mais uma leitura comentada. Gratidão.